Olá, começa agora o JBR News, direto de Brasília, levando a você a principal informação ou fato do dia na capital federal. Lembrando que hoje é uma quinta-feira, dia 18 de março, e eu, Alexandre Jardim, acompanhado dos jornalistas e analistas Estevão Damasio e Rodolfo Lago, levaremos até você a conjuntura Brasil. Até porque o país, depois da troca recentíssima do ministro, ainda não empossado, da Saúde, que é Marcelo Queiroga, ele já tem um novo cenário. Pelo menos as forças que compõem o governo, seja no Congresso Nacional ou mesmo dentro do próprio governo, começam a se articular visando 2022. É um ano de eleições gerais. Todo mundo político está de olho nessas eleições. E é claro, quem quer reeleger o presidente trabalha para que o governo dele tenha um novo posicionamento. E quem quer ganhar do presidente que é justamente criar uma condição de chegar vitorioso do outro lado. E é isso que nós vamos falar hoje, começando com Estevão Damasio. E aí, Estevão, como é que está o movimento nesse complicado tabuleiro de xadrez? Vocês devem se lembrar, né, que nós já destacamos aqui o papel, principalmente de articulador, do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Ele tem habilidade política necessária para tentar construir pontes, num primeiro momento, na esquerda, num segundo momento, talvez esse momento já esteja chegando, ou seja, agora, construir pontes entre a esquerda e o chamado centro. Foi o que ele deixou bastante claro numa entrevista que concedeu ao jornal O Estado de São Paulo. Segundo o Flávio Dino, para vencer Bolsonaro no ano que vem, isso ele foi muito enfático, a esquerda deve se unir ao centro. Pode parecer quase heresia, né? Porque um comunista estaria namorando Luciano Huck, Rodrigo Maia, talvez até João Dória. Não creio, tá? Aqui eu abro um parênteses. Dória, na minha visão, está cada vez mais fora do jogo, tá? Ele já está semeando a reeleição, já está optando por esse caminho, porque, gente, o Dória é dito um radical do centro, né? Com Dória na jogada, eu acho muito difícil essa proposta, por exemplo, do Flávio Dino vingar. Luciano Huck eu não vejo tantos problemas. Rodrigo Maia também não. Rodrigo Maia transita muito bem, sempre transitou. Agora, você ter um Dória que por muito tempo fez a polarização com Bolsonaro, quando o Lula ainda estava fora do jogo, eu acho que as chances se reduzem muito. Mas voltando à proposta do Flávio Dino, ela faz sentido e, em certo grau, vai até ao encontro do que o próprio Lula, né, o próprio Haddad vem dizendo, que é preciso construir uma ampla coalizão para vencer a direita radical. O Dino tem razão, porque, pessoal, a polarização, na minha concepção, já está consolidada. Eu acho que vai ser um bloco de esquerda com centro contra o Bolsonaro. Tem muito para onde fugir, né? Quanto mais você dividir, o Bolsonaro sai ganhando, né? Então, por que não, apesar de todos os desafios, você já no primeiro turno entrar no pleito com uma coalizão mais parruda de centro-esquerda? Não deixar isso para fazer só no segundo turno. Eu sei que é difícil, eu sei que há muitos interesses em jogo, mas em termos de estratégia, de um camarada que é governador do Maranhão, né, desmistificou vários preconceitos existentes em relação a um comunista no governo. Porque lá no Maranhão, eu morei lá 8 meses, o trânsito do Dino com a iniciativa privada não tem nenhum problema. Ao contrário, ele privilegiou, claro, muitos recursos para a área social, para a educação, mas podem vir investidores que eu estou de braços abertos. Então, a pecha de radical, eu acho que do Dino já caiu por terra. Um camarada que já transitou está no meu político, mas já foi do judiciário, né? Então, ele traz também essa experiência. Então, eu acho que é um bom construtor de pontes, um bom sedimentador de elos entre esquerda e centro. Resta saber se Lula, principalmente, vai ter ou vai continuar tendo essa visão mais flexível que está sendo demonstrada agora, que ficou bem claro
entrevista ao Estadão por parte do governador maranhense. Eu acho que é um caminho interessante. Muito interessante a sua análise, Estevão Damasio. E aí até brinque um pouco com ela, porque, afinal de contas, realmente essas linhas ideológicas de comunismo, capitalismo, isso está tão misturado no mundo hoje, né? Basta ver a China, que é um país comunista, o mais capitalista do planeta Terra. Portanto, a coisa hoje está muito misturada. Agora, eu chamo a atenção, Rodolfo Lago, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem muito poder em sua mão. Afinal de contas, ele tem a caneta, tem o poder de decisão, tem um centrão que a gente sabe que é muito fisiológico, que já tomou nacos do poder desde que começou a apoiar o presidente, nacos importantes, inclusive, da esfera federal, e vai querer, obviamente, expandir os seus tentáculos. Ficou um pouco magoado agora, porque não conseguiu chegar no Ministério da Saúde, que era um novo objetivo, mas continua ainda com muito trânsito, não só no Congresso Nacional, como também no governo. E toda essa engrenagem é que terá que ser combatida em 22. Eu faço essa ressalva, Rodolfo Lago, para ir para você e lembrar, né, aquela história do Garrincha, tem que combinar com os russos, está contigo. Exatamente. É isso aí, tem que combinar com os russos. Mas o Centrão está dizendo, Alexandre, Estevão, nossos amigos, nossos seguidores, está dizendo seguidamente, dando recados seguidos, todos os dias, ao presidente Bolsonaro, no sentido de dizer que é necessário fazer uma revisão no discurso e uma revisão nas estratégias, nas táticas relacionadas ao combate à Covid-19, ou então ele vai morrer em 2022. E dando o seguinte recado para ele quase todos os dias: nós não morremos abraçados. Né? Eles não falam com essas palavras que eu disse, mas eles dão esse recado ao presidente todos os dias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, hoje acabou de declarar, não tem muito tempo, antes aqui da hora que a gente está gravando, que ou o Brasil faz essas mudanças, ou o Brasil vai ser um vexame internacional. Essas foram as palavras usadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, essa é a pressão que está sendo feita aí diariamente de que isso precisa mudar. Aí o governo faz aí certos ensaios aí no sentido de poder mudar algumas coisas, né? Apostando muito em acelerar o programa de vacinação, né? Principalmente apostando muito nisso, né? Vamos ver, é possível que se consiga, conseguindo isso, se consiga reverter esse quadro. Agora, só que a gente ficou atrasado, né? Nós começamos atrasados, né? Porque por conta das estratégias anteriores, do discurso anterior, o Brasil demorou a entrar no jogo para adquirir as vacinas, né? A gente acompanhou, viu aí problemas, aí discussões com Pfizer, discussões com relação à Coronavac, né? Que o presidente chegou a declarar que não ia comprar a vacina chinesa e tal. E aí a gente demorou, pode conseguir recuperar esse terreno, mas essa é a grande dificuldade, né? Então, da parte do governo, hoje tem muito essa pressão, né? E aí a gente precisa ver como é que o presidente Bolsonaro vai agir. Porque, por outro lado, também, né, Alexandre, Estevão, a gente vê que ele é muito pressionado, no sentido contrário, pelos seus bolsonaristas raiz, né? Que ficam ali o tempo inteiro ainda contra-argumentando com relação a essas coisas, bombardearam o nome da médica doutora Ludmila Ajá, que poderia ter sido a alternativa, né? Enfim, não sei como eles vão se comportar se houver uma mudança aí muito drástica de discurso e de comportamento. E eu também não sei como o próprio presidente Bolsonaro se comporta, se ele aceitaria uma mudança tão forte assim de posicionamento, né? Disse tudo, Rodolfo Lago. Eu concordo totalmente contigo. Esses 3 pontos que você chamou a atenção são fundamentais e eles vão ditar, de fato, 2022. Porque se o presidente, em 2021, tiver o que você disse, uma forma de agir, vamos dizer assim, um jogo de cintura, como a gente gosta de falar no Brasil, um pouco mais flexível com relação a algumas posturas,
a vacinação avançar de fato, e como disse inclusive ontem o ministro, chegarmos no final deste ano com o país imunizado, e o auxílio emergencial, que é o que tudo indica, está para ser votado em breve, que garanta aí a volta do padrão de vida básico do brasileiro de baixa renda, de fato o cenário muda muito, e isso pode realmente inverter esse posicionamento de hoje. Mas é ver para quê, né? E chegamos naquele momento. Agora é a aposta de hoje. Então volta Estevão Damasio. Qual a sua aposta, Estevão? Bem, em meio às notícias ainda muito preocupantes relacionadas à lotação de hospitais e às dificuldades para uma vacinação em massa, eu aposto que o presidente Jair Bolsonaro, ao assinar as medidas provisórias que vão permitir a volta do auxílio emergencial, agora vai com tudo para tentar criar uma agenda positiva. Esse auxílio emergencial para o Centrão também vai ser muito importante. Perfeito. Na aposta de Estevão para Rodolfo Lago. Eu vou na mesma linha do Estevão, né? As duas medidas provisórias aí editadas agora preparam o terreno, né, para o anúncio do novo auxílio emergencial, porque reservaram os recursos, né, no orçamento para isso. Aí agora é esperar o anúncio do valor, né? Que deve ficar, parece, entre 175 e 375, esses são os números que estão sendo ditos, que vão variar conforme a situação das famílias, né? Famílias onde tem uma mãe sem um marido chegariam a esses 375. Eu vou junto com vocês. O assunto realmente é esse. Brasília agora está focado nesse ponto. E aí, neste ponto, por incrível que pareça, se une governo e oposição, porque todos têm interesse na aprovação desse auxílio o mais rápido possível. Chegamos agora ao final, então, do JBR News desta quinta-feira. Lembrando a você, seguidor, que este conteúdo é sempre feito para você, mas ele acontece numa parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E está sempre disponível, seja o conteúdo de hoje, anteriores e outros conteúdos, novos conteúdos que você precisa conhecer no site do imagemcredibilidade.com. Vá também ao site do jornaldebrasilia.com.br e as redes sociais e, por que não, leve a gente no seu Spotify. Até amanhã. Tchau, gente. Abraço, Abraço. pessoal. Até amanhã.